CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, Breno. Que bom estar com você nessa nova fase aqui na CBN. A cidade ganha, a região norte ganha, tá? Que você tenha muito sucesso, que você tenha esse dinamismo que você sempre teve no jornalismo. É um prazer, uma honra estar com você nesse pequeno espaço que nós temos uma vez por semana aqui. Muito obrigado, fico muito feliz. Manuel Paiva, vamos falar de uma situação que agora eu tenho certeza que o motorista que está dando essa carona pra gente vai concordar, porque vai falar assim, isso não precisava nem de pesquisa. Porque tem muita barbeiragem por aí que a gente vê de alguns motociclistas. Mas é importante que haja estudos para embasar isso, para a gente ter uma noção de fato. Porque só nessa coisa empírica, a gente não tem muita resposta. Mas a partir desse dado, tenho certeza que pode nos dar um norte de que mais da metade dos donos de motos não tem habilitação. É um levantamento divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito. De acordo com o estudo, mais de 30 milhões de proprietários de motos, motonetas, ciclomotores registrados no país, 17 milhões não têm CNH. É a Carteira Nacional de Habilitação que é válida para dirigir esses veículos. Manuel, como que esse pessoal é muita gente? Como é que consegue circular com tranquilidade e não ter nenhuma punição e não estar impedido de circular, fazendo até algumas besteiras por aí no trânsito, né? É assustador, Breno. E evidentemente que esses números, eles demonstram uma coisa. Por que que morre tanto motociclista no país? Não é? Então, efetivamente, nós temos que analisar, Breno, que toda consequência tem uma causa. Não é? E uma das causas exatamente que exatamente no Brasil que hoje representa 28% da frota nacional são motociclistas, são motocicletas. E o Amazonas, Manaus não foge essa regra, é até muito mais. Manaus, ela tem 34% da frota pertence às motocicletas. No estado todo, representa 60%. Né? Ou seja, nós somos um estado, uma cidade de motociclistas. Efetivamente, nós somos. E esse dado representa aquilo que o próprio Detran, nas suas abordagens, nas suas pesquisas, eles verificam de que grande parte, condutores de motocicletas, eles não são habilitados. Eles não são. Eu vi uma reportagem ontem, Breno, na TV Amazonas, onde na realidade tinha uma reportagem muito interessante, onde um instrutor de centro de formação de condutores, de autoescola, ele dizia: o motociclista, ele quando termina, ele é habilitado, ele não está pronto, não tem habilidade para dirigir uma motocicleta no trânsito caótico de nossa cidade. Para dirigir moto é preciso habilidade, é preciso ter experiência, não só habilitação. E o que é mais grave, o Detran diz que grande parte desses condutores não tem habilidade e não tem habilitação. Claro, isso representa, Bruno, aquilo que mais assusta. No Amazonas, ano passado, né, nós tivemos 158 pessoas que morreram como sendo motociclistas. 52% representa 52% das mortes que tiveram no trânsito. Se nós formos por o interior do estado, essa semana nós deparamos aquela reportagem que veio de Manacapuru, a reportagem que veio de de Parintins, não é? O choque entre dois motociclistas em áreas, o cara não tá. Nós vimos também que acidentes um condutor... violentos, né? Violentos que resultaram em morte. Então, é um dado assustador em que isso gera morte. Nós não estamos falando ainda, e hoje veio uma reportagem muito interessante, de quanto o Estado gasta em milhões para abrigar os sequelados do trânsito. A sua grande maioria são motociclistas, a sua grande maioria são trabalhadores que hoje, Sabrina, eles não estão passeando não. Eles estão em aplicativos,
eles estão em transporte individual. Agora, Manuel, no Amazonas, aproveitando esse gancho do que a gente está comentando, nós somos líderes, infelizmente, não gostaríamos de estar nesse dado, somos líderes em mortes por acidente com motocicletas. O que está falhando? Fiscalização, formação de condutores ou infraestrutura? E já aproveito também para encaixar uma outra pergunta, para te perguntar quais são as barreiras que impedem que mais motociclistas regularizem a situação junto ao Detran. Tá certo. Bruno, na realidade, a imprudência dos condutores, ela representa o grande fator, né? O que nós poderíamos considerar como imprudência? Dirigir a motocicleta sem equipamentos obrigatórios, sem, por exemplo, capacete. A maioria das nossas cidades, dos municípios amazonenses, nas suas sedes, efetivamente não tem fiscalização, não se cobra isso e a maioria das pessoas dirige a moto sem capacete. Eu diria o segundo fator, em Manaus principalmente, é a velocidade. A velocidade tem assassinado pessoas diariamente no nosso sistema viário, não é? Usar as nossas vias com velocidade acima do permitido. Isso tudo, nós diríamos o seguinte, o que começa para frear isso? Uma fiscalização, a fiscalização mais rigorosa, fiscalização presencial, a fiscalização eletrônica. O processo de formação de condutores, eles têm que ser muito mais amplo. Eu coloco, sim, eu quero enfatizar que o Departamento Estadual de Trânsito desenvolve, através da escola pública, um programa de acesso, que é a CNH Social, que facilita o acesso à habilitação, mas pelo próprio instrutor. Só ter o acesso não é o importante. O curso de direção defensiva, a requalificação, a preparação. Nós não temos formadores de como treinar o passageiro na motocicleta. O passageiro na motocicleta, ele tem que ter noção de equilíbrio, de postura, o que ele pode, como é que ele pode suportar, qual a questão física que ele vai enfrentar no deslocamento de uma viagem como essa, não é? E eu diria, sim, que a fiscalização e o processo de formação, eles são essenciais. O processo educativo, todo mundo fala, é essencial. O processo educativo, seja ele de uma maneira direta ou transversal, ele sempre será importante. Acontece que ele é demorado, ele é custoso, cultural. Hoje, Breno, tem um fator que nós não podemos deixar de falar. Por que as pessoas se arriscam tanto andar na garupa de uma moto ou dirigir uma moto para deixar um transporte de deslocamento na mobilidade que é muito mais seguro, é muito mais barato, é muito mais acessível que o ônibus, como ônibus, e ir através da moto? Significa que o nosso serviço de ônibus ele não está bom, ele não está atrativo, ele não está sendo considerado seguro, ele não está sendo confiável, ele não está sendo atraente, não é? Ou então, as pessoas procuram efetivamente, porque hoje, Breno, se você usar qualquer aplicativo, você paga hoje o equivalente à tarifa do ônibus. Ontem, Jornal Nacional abordou em torno de 5 minutos como é que está a Prefeitura de São Paulo, Ministério Público, Justiça, em relação aos trabalhadores das motocicletas que trabalham nos aplicativos. Existe uma guerra de opiniões, uma guerra de posições, onde se diz o seguinte: São Paulo não está conseguindo controlar a mortalidade. São Paulo não está conseguindo controlar que o número crescente de motocicletas, e aí está a questão do deslocamento da população, efetivamente seja de uma maneira muito mais segura e equilibrada. E isso é uma questão de transporte, de mobilidade num serviço essencial. E hoje se tornou uma questão de segurança pública. É muito grave isso. Agora, Manuel, nós falamos ainda há pouco sobre a questão da formação. O sistema hoje, ele atende a necessidade, porque assim, claro, a gente está falando da questão dos motociclistas que não têm habilitação, mas muitos têm e incorrem também no erro. Fazem retorno em local errado, não utilizam os equipamentos necessários. Hoje, o sistema de formação da qual nós temos, pelo menos, não sei se mudou, mas no meu tempo era muito mais na base do decoreba, né? Você tinha que decorar ali para fazer uma prova e tal.
É suficiente hoje o sistema da qual o Detran coloca ali para que a gente tenha o acesso à CNH para circular? Ele atende a nossa necessidade? Claro que não. Eu vou lhe dizer por quê até. O próprio Detran, eu já fui do Detran, um determinado momento, já fui um dos diretores do Detran, e verifiquei de que todo o processo de formação que é formatado pelo nosso Código de Trânsito, ele tem uma receita, ele tem uma metodologia, ele tem uma sistemática, né? Uma sistemática nacional. Acredito que a regionalização ela é importante. Por exemplo, é muito difícil chegar um processo de formação de condutores lá no Jutaí, lá em São Gabriel da Cachoeira, não é? Ou seja, nos confins do nosso estado, não é? Em Lábrea, na minha cidade, que é uma das cidades mais violentas, onde as pessoas mais se machucam no sistema viário, é muito difícil esse processo de formação. Por quê? Porque não tem aquela base que é. Os municípios não têm um órgão gestor do trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito, ele é uma autoridade de trânsito estadual que ele visa a questão do veículo e o processo de acesso à habilitação. O dia a dia do trânsito, a discussão da circulação, a mobilidade, como as pessoas, do pedestre, a necessidade de deslocamento das cidades, fica a cargo das prefeituras. As prefeituras necessitam isso. E olha, isso foi uma luta da mobilidade há muito tempo, antes do novo código, que o município assumisse efetivamente esse papel, o papel do grande gestor da mobilidade. Então, nós temos que aliar um processo de formação, o processo de engenharia. Esse processo de formação, a gente diria, é o processo educativo, é o processo de requalificação. O processo de engenharia é a engenharia de trânsito atuando para melhorar as condições de segurança viária. E o processo de fiscalização. A fiscalização tem que existir. Por quê? O código existe, está lá previsto o que é proibido, o que não é. E você fala, a consciência do condutor. Claro, a consciência do condutor, isso é que nos dói mais. Nós temos muitas pessoas que não têm um sentido coletivo, que efetivamente... Breno, quem fura sinal é a coisa mais idiota, mais imbecil que se possa ter, né? Você pode perder a vida num segundo. Por que eu vou furar sinal? Se eu posso poupar a minha vida, poupar todo um processo de proteção à minha família. Então, é um processo de conscientização coletiva, um processo de coleção pessoal, de amor próprio, de comportamento, de você seguir uma regra da sociedade. Por que o europeu, mesmo sendo um povo educado, acima da média, o processo de fiscalização é muito rigoroso? Não tem concessão. Ontem eu estava vendo uma entrevista, eu não posso me calar sobre isso, sabe, Breno? Tinha um diretor do IMU que dizia, alguém perguntou, como é que vão ser os corujinhas meia-noite ou 1h da manhã, quando estiverem funcionando nos semáforos? Vocês vão abrir uma brechinha? Ele dizia, é proibido furar sinal, mas nós estamos estudando uma maneira de permitir furar sinal. Ora, meu Deus do céu. Olha, então, nós estamos falando de risco para a vida. Não tem jeitinho brasileiro, não tem brecha. Ou passa ou não passa. A questão de segurança, ou seja, deixa o amarelo piscante, oriente, passe, ultrapasse, porque hoje é uma questão de defesa à vida. Então, são essas contradições que nós questionamos e que dizemos, mas, Breno, nós ainda temos alguma caminhada a percorrer. Infelizmente ou felizmente, nós estamos conscientes. O importante é que nós não percamos a nossa capacidade de nos indignarmos contra essa matança que é o trânsito nosso de cada dia. Essa questão da consciência do coletivo, isso é muito importante porque, por exemplo, se a gente pegar recortes do dia a dia, por exemplo, quem corre agora, nesse momento, deve estar correndo aí para entregar alguma coisa, os motoboys e tudo mais, que estão com a caixa atrás das costas, eles estão correndo contra o tempo para entregar rápido. Então a consciência coletiva também vem justamente por isso, né? A gente quer tudo muito na hora, tudo muito em cima da hora, e sendo que tem uma vida que está correndo para fazer entrega. E que se não tivesse tanta pressão, a gente não fosse tão imediatista, claro, a motocicleta já tem um transporte mais rápido em relação ao carro e tudo mais, mas a gente quer tudo para ontem. Manuel, para a gente finalizar, eu queria te perguntar,
Você falou a respeito da questão do uso do transporte coletivo, mas esse crescimento da frota de motocicletas, ele é visto como uma tendência. A gente está acompanhando, a gente já, inclusive, num dos nossos encontros, nós falamos sobre esse crescimento das motocicletas. E eu não vou nem falar do interior, porque isso aí já é predominante, né? Mas na capital a gente vê muito isso ultimamente, né? Até a criação das faixas exclusivas ali na frente, perto da faixa de pedestre, e a gente vê a quantidade de motos que tem. O que pode ser feito para que esse crescimento ele não venha acompanhado com o crescimento também do número de mortes, como a gente está acompanhando aqui? Você trouxe dados interessantíssimos e não são apenas números, são pessoas que são impactadas, são pessoas que perderam a vida ou que se machucaram. Esse crescimento, como é que a gente pode evitar para que também outras pessoas não se machuquem por conta disso? Breno, eu não sou contra a motocicleta. A motocicleta, ela cabe em qualquer sistema. O sistema de mobilidade, ele é plural, ele tem que ser diversificado e tem que ser amplo e que as pessoas tenham a liberdade de encontrar e de escolher. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que em qualquer cidade do mundo que baixou seus índices de mortalidade, elevou o índice de segurança viária, melhorou a satisfação do pedestre, melhorou a satisfação do usuário do transporte coletivo, facilitou a vida das pessoas, tornando as pessoas muito mais integradas à sua cidade, não uma cidade hostil às pessoas, não uma cidade sempre acolhedora ao automóvel, à máquina, em detrimento do homem. Efetivamente, essas cidades, elas tiveram um único caminho, que é o transporte coletivo, para que as pessoas possam efetivamente elas terem a opção e a segurança segura que elas podem deixar a sua moto em casa, o seu carro em casa e ir para qualquer meio de transporte para que ela possa se deslocar. Porque as pessoas, Breno, elas não procuram a motocicleta porque elas são irresponsáveis e loucas para querer se machucar. Não, é porque elas não podem ficar dependendo de um sistema que elas não têm vez. Quem mora lá na periferia de Manaus, ela tem que andar 1h30 ou esperar mais de 1 hora para que o ônibus alimentador a leve a um terminal T5 e ela demore 1 hora no terminal e que ela leve mais 1h30 para se deslocar, ela passar a manhã toda se deslocando dentro do ônibus para ir para o trabalho. As pessoas dizem o seguinte: elas não vão ter condições de sobrevivência, elas têm que dar seu jeito para se deslocar. Efetivamente, na semana passada, algumas pessoas começaram a queimar o ônibus na BR-174, porque elas não suportavam mais o tempo, o descaso que estava aquele serviço de transporte lá naquele erro. Ou seja, o transporte coletivo ele tem que ser digno, confiável, confortável, acessível, com preço justo. Efetivamente, é a única saída, porque não tem milagre, não tem milagre. Transporte individual não resolve o problema das cidades. Transporte individual complica e mata muito mais as pessoas. Manuel Paiva, muito obrigado pela participação, viu? Que prazer estar aqui, Breno. Que os nossos ouvintes, um forte abraço e até para a semana, Breno. Até, obrigado. Inclusive tivemos a participação aqui, ó. O Biro Maia comentou sobre os motociclistas que na sua maioria tem 2 habilidades: enganar o Detran na hora de tirar a habilitação e de não respeitar as leis que eles têm conhecimento. É a opinião do Biro Maia participando com a gente. Eles pensam ser personagens de videogame com 2 vidas. Rapaz, Biro. Valeu, obrigado. Bom dia. Intervalo, já voltamos.